substituir o primogênito. O sacrifício de Cristo substituiu a humanidade desviada de Deus. Vamos abrir em Romanos, a gente já está aberto em Romanos, melhor dizendo, no capítulo 3. Só voltar um pouquinho as páginas, do 12 ao 23. Romanos 3, do 12 ao 23. Vamos ler só o 12 e o 23. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. E agora o 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você ler todos esses versículos que a gente já lê, a gente só leu o primeiro e o último, fala que o homem ele só quer pecar, só quer fazer o mal, que o homem ele é inimigo de Deus. Ou seja, Cristo ele se entregou por nós, porque nós éramos pecadores, sendo nós ainda pecadores, sendo maus. Ele nos amou. Fomos redimidos por seu sangue e salvos da morte eterna pela graça de Deus em seu Cordeiro Pascual Jesus Cristo. Ou seja, é a graça de Deus que nos alcançou. É pela graça. Não tem merecimento, não tem mérito humano nenhum. É graça. Por isso temos que nos alegrar com isso. Temos que regozijar. E a Santa Ceia é o terceiro. A ceia do Senhor não é um mero símbolo, é um memorial da morte redentora de Cristo por nós e um alerta contra a sua vinda. Aí em 1 Coríntios ele vai falar em memória de mim. É um memorial da morte do Cordeiro de Deus em nosso lugar. O crente deve se assentar à mesa do Senhor com reverência, discernimento, temor de Deus e humildade, pois está diante do sublime memorial da paixão e morte do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Caso contrário, se tornará réu diante de Deus. E aí vamos lá ler 1 Coríntios 11. A gente sempre lê na ceia, né? Mas vamos estar lendo aqui novamente 1 Coríntios 11, a partir do 27. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 27. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha só, culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. 3 classes de pessoas, fracos, doentes e muitos que dormem. Por quê? São as pessoas que comem sem discernir o corpo do Senhor. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, a ceia é muito importante, é um momento de alegria, de celebração, que a gente está lembrando do que o Senhor fez por nós na cruz, mas também é um momento de reverência. Infelizmente, a gente ouve casos de pessoas que ceiam em adultério, em fornicação. A gente vê notícias de pastores que foram assassinados, que talvez foi a esposa, não foi, não se sabe, de morte de pastor, de pessoas envolvidas em escândalos, e aquelas pessoas estão ali celebrando a ceia, tomando ceia, né? E não estão discernindo o corpo do Senhor, estão trazendo sobre si condenação. Porque toda vez que a gente toma ceia indignamente, nós estamos colocando Jesus novamente no vitupério. Nós estamos colocando Jesus novamente na vergonha. Então temos que discernir a ceia do Senhor. Sabe, tem pessoas que às vezes estão brigados com o irmão, estão brigados com a irmã, estão em situação de desavença e está ceando, está roubando, está furtando, está, sei lá, fazendo tanta coisa errada e está ceando e não está se consertando. E aí a pessoa fica doente, a pessoa fica dorme, fica fraco, fica em uma dessas 3 causas aqui e não sabe o motivo, é porque não discerniu o corpo do Senhor. É aquilo que a gente leu lá em cima, que Deus ele ama a todos, mas Deus também ele é aquele que se ira todo dia, lá em Salmos. Então que a gente tenha reverência na ceia do Senhor, se alegrando, sabendo que é um momento sublime da nossa vida,
é uma celebração, uma alegria. Não é tristeza, ceia não é tristeza, mas que a gente saiba participar da ceia, sabe? Se tiver em pecado, não participa. Se conserta primeiro, larga o pecado, larga o adultério, larga a fornicação, larga o que está fazendo de errado e depois ceia, depois vem cear, porque é sobre a própria pessoa que vem a condenação, isso é muito sério. A ceia do Senhor é memorial da morte redentora de Cristo por nós e um alerta contra a sua vinda. Ou seja, a ceia do Senhor, ela nos faz lembrar da morte de Cristo, faz nos lembrar da salvação que ele fez por nós. A gente se lembra que ele morreu e ressuscitou e nos salvou, e faz a gente se lembrar que ele está vindo, né? Até que eu venha. Tem um versículo que fala assim, que é até que eu venha, né? Jesus fala até que eu venha. Se a gente vai celebrando a ceia até que ele venha. A cada dia a gente vai celebrando a ceia até que ele venha. A gente vai celebrando essa ceia e a cada ceia celebrada, o Senhor está mais próximo. A cada ceia celebrada está mais perto a volta do Senhor Jesus, que é a nossa Páscoa, que é aquele que morreu por nós. Aquele cordeiro lá no Egito, ele só livrou daquela morte ali naquele momento. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos livra da morte eterna. E essa é a nossa Páscoa, é a nossa alegria, é a certeza de que Ele nos redimiu de todo o pecado. Deus queria que o seu povo Israel nunca se esquecesse da Páscoa. Por isso a data foi santificada. A Páscoa era uma oportunidade para os israelitas descansarem, festejarem e adorarem a Deus por tão grande livramento, que foi a sua libertação do Egito. Hoje o nosso Cordeiro Pascal é Cristo. Ele morreu para trazer redenção aos judeus e gentios. Cristo nos livrou da escravidão do pecado e sua condenação eterna. Exaltemos ao Senhor diariamente por tão grande salvação. Ou seja, o Senhor queria que eles se lembrassem daquela salvação lá no Egito. Por isso eles celebravam aquela Páscoa. Hoje, nossa Páscoa é Cristo. E nós temos que todo dia nos lembrar disso. Que Cristo é aquele Cordeiro, é a nossa Páscoa. Aquele que foi sacrificado por nós. Aquele que morreu em nosso lugar. Aquele que se entregou. Aquele que nos amou primeiro. Que a gente possa se alegrar e exultar todos os dias por isso, sabe? Cristo é a nossa Páscoa. Que Deus abençoe os irmãos e que hoje seja um dia de Páscoa maravilhoso para todos. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa aula ao qual o Senhor nos trouxe, Pai. Que nós possamos agora entender que o Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Queremos te agradecer, Pai, porque não merecíamos isso. Mas não foi por merecimento, foi pelo teu amor e pela tua graça, Pai. Muito obrigado por esse grande livramento, Pai. Não o livramento do anjo da morte física, mas o livramento da morte eterna, Pai, ao qual o Senhor nos livrou da morte eterna, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos, Pai, nessa Páscoa, Pai, ainda que com essa confusão que está o mundo, com esse vírus, mas que seja uma Páscoa maravilhosa. Abençoa as pessoas no almoço de Páscoa, no seu jantar, no seu dia a dia, seu dia de Páscoa, Pai, que eles venham a ser abençoados, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.